Vamos então dar continuidade à nossa pregação em cima do livro de Êxodo. Nós estamos há uns meses já fazendo uma série em cima do livro de Êxodo. Seria legal também você assistir toda a série em cima do livro de Gênesis, que nós temos lá no YouTube. E também as pregações passadas a gente tem feito em cima do livro de Êxodo. Amém? Hoje nós vamos trabalhar 3 capítulos. Eu não vou ficar lendo os versículos dos 2 primeiros, só alguns versículos que eu separei aqui, que a gente vai estar dando uma olhada, porque é muito detalhado, então é muita coisa para a gente ler. E eu queria tentar tratar esses 3 capítulos hoje, que é o capítulo 21, 22 e 23 do livro de Êxodo. Então, diz assim, vamos lá. Então, só recapitulando, que no domingo passado nós estivemos vendo os detalhes que Deus estava começando a trazer, né, em relação às 3 primeiras leis do Decálogo. Então a gente viu lá, e no final do capítulo 20, Deus trabalhando alguns detalhes em relação a essa questão do não adorar outros deuses, né, especialmente a questão de você construir deuses de barro ou coisa desse tipo, mas nem em relação a ele Deus permite fazê-lo. Então, agora nós iremos ver alguns detalhes em relação também aos demais mandamentos. Então, os 3 primeiros mandamentos, a gente viu Deus trazendo um detalhe em relação a eles, e agora nós veremos também alguns detalhes a mais dentro dessas 7 leis que vêm a partir do 4º mandamento. E uma outra coisa também que a gente tem que lembrar, que estes textos que virão agora dizem respeito ao resumo dos 2 maiores mandamentos, né? O primeiro maior mandamento, que resume os 3 primeiros mandamentos, seria: amarás o Senhor teu Deus de toda a tua alma, de todo o coração. E eu já falei que isso diz respeito ao amor ágape, né? Lá no Novo Testamento, a palavra no grego utilizado para amar a Deus, o tipo de amor que nós temos que ter por Deus, é o amor ágape, ou seja, é um amor incondicional. É um amor que não pode estar recluso à questão das condições da nossa relação com Ele, que muitas vezes não são agradáveis, né? Às vezes acontecem coisas na nossa vida onde pode nos levar a ter algum tipo de reservas com relação a Deus, e ainda assim a Bíblia nos desafia a amá-lo, mesmo em condições muitas vezes adversas ou contrárias à nossa vontade. Mas daí o segundo mandamento que o Novo Testamento resume diz respeito a amar ao teu próximo como a ti mesmo. E a mesma palavra relacionada à questão ágape está então relacionada a isso. Então agora nós veremos essas questões ligadas ao amor ao próximo. Amém? Então lá vai ter, por exemplo, lá uma dessas formas de amor ao próximo vai dizer respeito à questão da escravidão, por exemplo, né? Lá nos versículos 2 a 11, 20 e 21 e o versículo 26 vão tratar especificamente sobre a questão da escravidão naquele tempo, né? Eu sei que isso para nós, nos tempos de hoje, é algo inadmissível, né? Muitas vezes até mesmo incompreensível da nossa parte, entender por que Deus permitia a escravidão, né? Por que Deus simplesmente não proibia a escravidão naquele contexto. A resposta é que a gente não sabe, né, dizer isso, somente Deus pode responder isso com absoluta resposta para mim e para você. Então a gente não sabe ao certo. A questão é que havia naquele contexto, não somente em Israel, mas em todas as nações vizinhas, a questão da escravidão sempre fez parte da humanidade, né? Nas tribos indígenas, qualquer tribo inóspita, já havia essa questão da escravidão, certo? Ou seja, a escravidão, a abolição dela, né, a forma como a humanidade olhou para ela e aboliu ela, é algo recente, né? Não é algo que faz muito tempo, mas é algo que faz pouco tempo, infelizmente. Daí nós temos essa questão, então, relacionada à Bíblia, e que, de certa forma, muita gente utiliza essa questão da escravidão na Bíblia como um tipo de unha encravada, né? É uma unha encravada para a gente, claro, ter que lidar e responder e falar a respeito disso, né? A gente vê Paulo lá falando a questão de Filemão, já tratando a questão da escravidão, né?
que Filemão lá, a carta para Filemão, trabalhando a questão de Onésimo, né? Onésimo era um escravo fugitivo, que pertencia a Filemão, daí Paulo faz toda aquela questão da intercessão ali, né, de mediador para tentar, de alguma forma ali, que toda a situação se resolvesse de uma forma cristã, né? Mas ali ainda havia essa questão do escravo. Então, a escravidão nos tempos bíblicos se dava de duas maneiras. Então, não foi muito diferente com Israel, era assim que a coisa acontecia. Geralmente, se dava por meio da conquista gerada sobre os povos dominados numa guerra, né? Então, Israel, por exemplo, vivenciou esse tipo de escravidão por duas vezes. Primeira vez, não foi necessariamente uma guerra, mas foi uma situação imposta sobre eles, que foi a questão lá no Egito, né? A Bíblia fala que eles ficaram 400 anos como escravos no Egito, ou seja, foi muito tempo vivido debaixo de uma escravatura. Okay? Então eles sabiam muito bem do que se tratava aquele contexto de escravatura, 400 anos. Né? E nós vamos ver na lei como que Deus tratava essa questão da lei de um modo diferente, né? Na lei de um modo diferente com relação à questão da escravatura. E aí também a gente vê a questão da Babilônia, né? Que mesmo que Israel tenha vivenciado isso lá no Egito, passa por todo o processo de peregrinação, vai lá, entra no período dos reis. Quando chega lá na parte final dos reis, principalmente com relação a Israel, né, que depois se divide em dois reinos, a tribo de Israel sofre ai, esqueci o termo agora que se usa. Foi levado com período de cativeiro. Vai para um período de cativeiro e acaba que todas aquelas tribos são dispersas, acabam se misturando com os povos pagãos, aí disso nasce os samaritanos, né? Portanto, nunca mais aquelas 10 tribos tiveram a sua pureza étnica, ok? Todas elas, então, se misturam e não têm mais a sua pureza étnica. Já a tribo de Judá, que é a que consegue também, acaba sendo também, sofrendo um tipo de esqueci de novo lá, cativeiro, meu Deus, tá difícil, vou notar aqui, cativeiro, também sofre essa questão do cativeiro, é também levado para a Babilônia, porém, eles conseguem manter a sua pureza étnica e são trazidos de volta para Israel, para a sua terra, e aí eles, então, são essas tribos de Israel que estão lá, né, que o Novo Testamento revela. Porém, os samaritanos não conseguem mais voltar à sua pureza. Em relação então a isso, o Israel também tinha enfrentado, né? Ele enfrentou isso lá quando estava nesse momento lá com Moisés e depois viria também a experimentar esse mesmo problema lá na frente, depois lá no período que antecede a Jesus, ok? Porém, havia um outro meio também que uma pessoa poderia se tornar escrava. Então, o primeiro meio era se ela fosse conquistada numa guerra, o povo que a conquistou muitas vezes tornava esse povo escravo, né? Ou então, se um hebreu, ele fizesse algum tipo de roubo dentro do seu povo ali, né, e ele fosse pego nesse assalto, e ele não tivesse como pagar essa dívida, ele era vendido como escravo para pagar a sua dívida. Então isso também está na lei. A lei está descrevendo isso. Então, pesado isso, né? Bem pesado a gente ler esse tipo de coisa, mas é o que estava ali na lei e era a forma como Deus ordenou que as coisas então acontecessem em relação à escravidão. Porém, olha uma coisa interessante, por que eu vou falar isso agora? Porque diferente do que aconteceu lá no Egito e diferente do que aconteceu na Babilônia com os hebreus em relação à escravidão, na Bíblia, ou seja, ali em Israel, depois de 6 anos, esse escravo deveria ser solto. Então, ainda que Israel conquistasse uma nação, trouxesse alguns dessas pessoas como escravos, esse escravo só poderia trabalhar durante 6 anos como escravo. Depois do 6º ano, ele deveria ser liberto livremente. Deveria ser liberto livremente para viver a sua vida. Se ele viesse casado, ele e a sua esposa deveriam ser libertos. Se ele viesse casado com os filhos, eles deveriam ser libertos, a família inteira. Então isso é muito diferente, isso não tinha nada a ver com os outros contextos ao redor de Israel. Uma outra coisa então que dizia a questão da lei é que em relação ao assassinato, né, se alguém matasse alguém lá em Êxodo 21:12, fala assim: quem ferir alguém
de modo que este morra, certamente será morto. Então, o assassinato ele era punido com a pena capital, né? Muita gente se utiliza, inclusive, dessa questão lá no Antigo Testamento para aplicar hoje a pena capital em alguns estados, por exemplo, lá nos Estados Unidos, né? Eu acho que foi na Indonésia também, né, que quando alguém é pego sob tráfico de drogas também, né, é punido com a morte, né? Teve até um brasileiro lá que foi executado há uns tempos atrás em detrimento a isso, né? Então, Deus está dando esses detalhes em relação ao decálogo. Lembra que lá no decálogo não falava nada. Falava só, não assassinarás. Não era isso que falava? Não cometerás assassinato. Agora Deus está falando um outro detalhe em relação a esse mandamento. Então, não é só não matar. É se você matar, além de você cometer o crime, você também será morto. Ou seja, matou, você morre. Cometeu assassinato, você deveria ser morto. Então Deus está dando mais um detalhe em relação à lei do assassinato, ok? Lá também diz na lei que você deve honrar pai e mãe. Olha só dizia isso. Honra teu pai e tua mãe para que seus dias se prolonguem sobre a face da terra. Isso é o que falava na lei. Vem aqui já no versículo 15 e 17, olha o que o texto fala. No versículo 15 fala, quem ferir pai e mãe será morto. Então não é somente honrar, olha, se você encostar a mão no teu pai e na tua mãe, você bater no teu pai e na tua mãe, você deverá ser morto. Radical, né? Faca na caveira, né? Eu acho que a Xuxa não ia gostar muito dessa lei se fosse nos dias de hoje, né? A Xuxa ia abominar isso daqui. Então era isso, você não podia jamais voltar a tua mão contra o teu pai e tua mãe. E quantas vezes a gente presencia hoje, né? Pai e mãe que apanha de filho, né? Se fosse nesse tempo aqui, seria executado, a pena capital viria. Lá no versículo 17, fala outra coisa, que não somente você bater em pai e mãe. No versículo 17 fala assim, quem amaldiçoar pai e mãe será morto. Ou seja, então quando Deus fala assim, honre seu pai e sua mãe para que se prolongue os seus dias sobre a face da terra, quando ele está falando essa promessa lá no decálogo, está ligado ao quê? Eu falei, olha, tem outras coisas aí ligadas a isso. Então, honra teu pai e tua mãe sobre a face da terra, para que se prolongue os seus dias, porque se você não fizer isso, algumas coisas aqui podem acontecer. Nesses detalhes, entre dentro dessa lei. Ou seja, se você tocar no teu pai e tua mãe, é desonra, você será morto. Se você amaldiçoar o seu pai e a sua mãe, você será morto. Então eu fico pensando, sabe, quantas vezes a gente percorre esse caminho do perigo, porque é muito pouco provável que alguém aqui tenha tido pais perfeitos, né? Provavelmente, eu tenho certeza que meu pai e minha mãe não foram perfeitos, tenho certeza que eu e minha esposa não somos perfeitos, e isso pode muitas vezes dar para o filho, ou até mesmo nós acharmos que temos de alguma forma o direito de reclamar, o direito de amaldiçoar, o direito de praguejar contra pai e mãe, e na lei isso era visto de uma maneira muito séria, ok? Então, honra teu pai e tua mãe, para que se prolongue os seus dias sobre a face da terra, dizia a respeito disso, olha, cuidado, porque na lei havia um juízo iminente, que vinha por meio da pena capital, né? Que era a execução mesmo, era a morte, pena de morte para quem cometesse esses dois crimes, de ferir pai e mãe, ou de amaldiçoar pai e mãe. Então, radical o negócio, né? Não tinha conversa. Porém, essa questão também hoje, ainda que o juízo possa não vir da parte das leis civis, isso pode vir da parte de Deus sobre as nossas vidas, né? Havia também a lei ligada a sequestro, que implicava no caso de um roubo, né? Então aqui Deus está dando alguns detalhes em relação ao roubo. Então, por exemplo, quando você roubava a vida de uma pessoa, que também era um tipo de assassinato, né? O sequestro era um tipo de assassinato, o texto está falando o seguinte, o sequestro, lá no versículo 19, o sequestro também era punido com a morte, ou seja, com a pena capital. Ou seja, fez algum tipo de sequestro, a pessoa era também executada, né? Nos versos 18 e 19, vai tratar as questões de briga. Se alguém na briga ali ferisse, matasse alguém, também deveria morrer. Ou seja, era um assassinato, porque era um motivo fútil, um motivo tolo, né?
Vai falar também sobre os caras que estão brigando ali no versículos 22 e 23. Fala sobre um cara que está brigando, os dois estão brigando, e de repente nessa briga ali, ó, eles ferem uma mulher que está grávida, e essa mulher chega a abortar. Então eles falam, a lei também fala que esse cara que feriu a mulher deveria pagar uma multa pela morte do bebê. E o preço que seria cobrado pela morte do bebê era um preço que o pai iria estipular. Ok? Nos versículos 24 e 25 vai falar então olho por olho, dente por dente, né, corte por corte e tudo mais que está ligado a essa questão. Ou seja, se eu cometo o mal, dependendo do mal que eu cometi, a medida com que eu seria punido é na mesma medida daquele mal. Então, o decálogo aqui começa a entrar em detalhes muito mais radicais, né? Porque quando a gente lê somente o decálogo, lá não roubarás, não tem nenhuma punição ali implícita no não roubar. Só está falando para você, olha, não roube. Mas não havia alguma coisa ali claramente revelada a respeito de outra coisa, a não ser isso. Não roube. Né? Não desejarás a mulher do teu próximo. Só isso. Mas não fala de punição. O decálogo não fala de punição. Ele só fala do que é para a gente não fazer. Né? Agora, a partir de agora, Deus começa a falar, olha, se você sequestrar uma pessoa, você vai ser morto. Se você numa briga, você ferir o teu irmão ao ponto dele morrer, você será morto. Se você ferir ele e ele ficar inválido, você terá que sustentar ele. Então, ou seja, opa, calma aí, a coisa é mais complicada. Né? Pai e mãe, se você bater no teu pai e na tua mãe, você será morto. Se você amaldiçoar o teu pai e tua mãe, você será morto. Então, Deus está trazendo detalhes na lei que são mais faca na caveira. Não é simplesmente não faça, olha, é não faça e se fizer, vai ter essa consequência sobre a tua vida. Isso lá na lei. Então, vai falar sobre olho por olho, né, nos versículos 24 e 25, depois eu vou falar a respeito disso, como Jesus olhava para toda essa questão. Depois também fala sobre até os animais domésticos, né, você era responsável até pelos seus animais domésticos, ali o texto está falando. Então, lá, se você tem um boi que é agressivo, e todo mundo está falando assim, olha, esse boi aí é agressivo, cara. Né? Dá um jeito nesse teu boi aí, ou mata esse boi, ou prende seu boi, dá um jeito aí. E esse boi chegar, ferir uma pessoa e matar uma pessoa, o boi seria morto e o dono do boi também seria morto. Se ele fosse advertido antes. Se eu chegar lá e falar, olha, esse teu boi aí é bravo, né? Prende ele, não deixa ele solto. E esse boi viesse a ferir alguém, o dono daquele boi seria morto e o boi seria morto, lá nos versículos 28 a 36. Indo para o capítulo 22, a partir do versículo 1, vai falar sobre o roubo de animais. Então, lembra-se, não roubarás. Aí Deus está dando detalhes então, a respeito do roubo. Olha, a respeito do roubo é assim, até em relação aos animais. E eu acho muito interessante em relação a essa questão do roubo, que sempre quando Deus fala assim, por exemplo, eu vou lá e roubo uma vaca, né, um boi, naquele contexto ali, se eu for encontrado com aquele animal, eu tinha que restituir aquele animal, certo? Eu tinha que restituir. Porém, na lei falava o seguinte, se eu roubei um boi, eu tinha que restituir 2 bois. Não é interessante isso? Depois se acontecesse isso hoje, o cara rouba uma guitarra minha, ele tinha que devolver 2 guitarras para mim, né? Não ia ser interessante? Hoje em dia o que acontece? Você rouba, o máximo que você vai fazer é ficar lá na cadeia um tempo lá, mas você não é obrigado necessariamente a pagar nada e restituir nada, a não ser com um tempo na cadeia. Ok? Certo? Ali também fala a questão lá de um ladrão, quando fosse, por exemplo, de noite, se ele tenta entrar na casa lá, se ele é pego entrando numa casa ali, tentando roubar, lá no versículo 2 diz assim, ó, se o ladrão que for pego arrombado não, né? Se o ladrão que for pego arrombando for ferido e morrer, quem o feriu não será culpado de homicídio. Então, se o cara entrou numa casa, né? Então, antes que a galera no sangue nos olhos e pense alguma coisa de legal nisso, né? Então havia uma questão determinada diante da lei. Falei, olha, se o cara for pego e lá na luta com o cara, você ferir o cara morrer,
você não será culpado desse tipo de morte. Então, a Bíblia não enxergava a autodefesa como assassinato. Interessante isso. Então, lá fala lá, não assassinarás. Agora, Deus está dando um detalhe em relação ao assassinato. Ah, então quer dizer que eu não posso assassinar nenhum ladrão. Então, qual a situação, então? Na defesa da minha vida, eu não posso nem assim, então, matar alguém? Então, a Bíblia está dando esse detalhe em relação à lei do assassinato. E ele está falando assim, olha, no caso, se alguém invade a tua casa, e você, no ato de defender a sua vida, a vida da sua família, você matar aquele cara, você não é culpado. Ou seja, não é assassinato. O que falava antes em relação a você matar uma pessoa? Se você matar uma pessoa, você também será morto. Então é para tudo assim? Não, aqui está dando outro detalhe. No caso da defesa da sua vida, você pode matar. Porém, lá no versículo 3, diz assim, ó, mas se isso acontecer depois do nascer do sol, será culpado de homicídio. Um ladrão terá que restituir o que roubou, mas se não tiver nada, será vendido para pagar o roubo. Isso é o que diz. Ou seja, se fosse de dia o assalto, você não podia matar o cara. Aí essa que é a impressão que está isso. Entendeu? Ou então, tem algumas versões que são um pouco diferentes, que falam assim, que se amanhecer o dia, você não pode mais matá-lo. Ou seja, é uma situação assim, que você feriu o cara, né? E aí já está amanhecendo o dia, você vai lá e mata o cara. Ou seja, ou é no ato ali, naquele momento que você faz isso, ou depois você não pode mais fazer. Isso na lei, tá, querido? Não estou dando respaldo para você sair matando todo mundo aí que entrar na tua casa, tá? Certo? E aí o texto fala essa questão a questão da escravatura, né? Que quando o cara, então, olha só, ele não podia pagar aquilo que ele roubou, o que tinha que ser feito com ele? Ele era vendido como escravo para pagar aquilo que ele deu como prejuízo para aquele que ele roubou. Pesado isso, né? Já pensou? Se todo mundo que rouba tivesse que então trabalhar, né, numa penitenciária aí de trabalho forçado para pagar aquilo que ele roubou? Então, se ele roubou um celular, quanto com o celular? R$500. Então, ele tem que trabalhar lá para gerar R$500 para pagar a pessoa de quem ele roubou. É interessante isso, né? Podiam aplicar isso daí nas leis. Interessante isso, esse conselho que Deus está dando aqui. O que era interessante na lei é que se ele fosse encontrado com os bens roubados, ele deveria restituir o dobro do que ele roubou. Então, mais uma vez. Agora, tem uma coisa interessante aqui, ó, que, por exemplo, se eu deixasse um animal, sei lá, um boi lá, para o meu vizinho cuidar enquanto eu fosse viajar, e esse boi, por exemplo, morresse, né, acontecesse alguma coisa com ele, quando ele voltasse, e eu não tinha testemunhas, eu deveria ser, esse juízo do que aconteceu, deveria ser apresentado diante do Senhor. Olha o que ele fala no versículo 11. Então haverá juramento do Senhor entre ambos, de que não pôs a sua mão nos bens do seu próximo, e seu dono o aceitará, e o outro não o restituirá. Eu acho interessante isso, né, que havia essa questão da palavra. Da palavra ali era suficiente. Era diante do Senhor que era feito um juramento, onde aquele no qual o animal morreu nas mãos, ele só poderia dizer, olha, eu não fiz isso, né, eu não quis fazer isso, isso aconteceu, foi uma fatalidade, e a palavra dele era suficiente, porque era um juramento feito diante do Senhor. Amém? No versículo 18 vai falar sobre a questão da feitiçaria, né, questão das Wiccas, então, né, que naquele tempo também era punido com a morte. Quando a Bíblia fala que há pecados que são para a morte, dentro dos pecados que eram para a morte, implicavam o pecado de feitiçaria. Então, sério, a Bíblia levava isso muito radicalmente, né? Era isso, era assim e ponto final. Também no versículo 19 vai trabalhar a questão da zoofilia, né? Também condenando o quê? A morte. Então, lá no Decálogo não entrava nessas especificações. Chega aqui no capítulo 22, Deus começa a especificar, olha, esses tipos de pecado que envolviam a questão do adultério, a questão da sexualidade,
né, eram punidos com a morte. No versículo 20 vai falar sobre a adoração a outros deuses, que também Deus condenava. No versículo 21 vai falar sobre a questão do estrangeiro, que não podia maltratar ou oprimir o estrangeiro. No versículo 22 vai falar sobre a questão das viúvas e dos órfãos. Olha só que coisa interessante, né? A forma como Deus também colocava essa questão das viúvas e dos órfãos. Lá no versículos 22 a 24, olha o que Deus fala ali. Não prejudiquem as viúvas nem os órfãos, porque se o fizerem e eles clamarem a mim, eu certamente atenderei ao seu clamor. Com grande ira matarei vocês à espada. Suas mulheres ficarão viúvas e seus filhos órfãos. É faca na caveira o negócio, né? Hein? Certo? Se eu tratar uma mulher viúva mal, ou tratar um órfão mal, a Bíblia está falando que Deus virá e me matará. E deixará então a minha esposa viúva e meu filho órfão. Como Deus tratava essa questão, né? Então, amar ao próximo como a ti mesmo, porém, as implicações se você fizer coisas que são radicalmente opostas a isso. Entre elas, tratar uma viúva com desprezo, um órfão com desprezo. Então, lá no Novo Testamento vem essa revelação, né? Que a verdadeira religião é tratar a viúva, tratar os órfãos, né, com cuidado, porque a religião implica diante de Deus nisso. Amém? Outra coisa que fala ali o texto, no versículo 26 a 27, depois a gente vai ver que Jesus ele atesta isso também, né, ele concorda, ele assina embaixo essa questão, é que nós não deveríamos emprestar dinheiro para os pobres e cobrar juros disso. Se alguém está passando por necessidade, é só pegar e emprestar. Se você tem condições, empreste, porém não cobre juros disso. Era isso que o texto estava falando, no caso de uns pobres. No caso dos pobres era assim que o texto falava, né? No versículo 28 está falando a questão lá, ainda implicando os 3 primeiros versículos, que é a questão do não blasfemar contra Deus, né, que pode estar implicando na questão do não fazer uso do nome de Deus em vão, que é aquilo que eu já tratei lá, quando a gente tratou do decálogo, lá na primeira parte. No versículo 28 vai falar, não amaldiçoe uma autoridade do seu povo. E isso parece remeter lá em Romanos 13, 1 a 2, que é um texto até difícil da gente engolir, né, isso que Paulo falou. Então Deus está falando em relação às autoridades, e lá Paulo vem e também assina embaixo, né? Paulo fala assim, no capítulo 13 de Romanos, versos 1 a 2. Todos devem sujeitar-se às autoridades governamentais, pois não há autoridade que não venha de Deus. As autoridades que existem foram por ele estabelecidas. Portanto, aquele que se rebela contra a autoridade está se colocando contra o que Deus instituiu. E aqueles que assim procedem trazem condenação sobre si mesmos. Então, ou seja, Paulo está em concordância com relação àquilo que Deus havia falado em relação à autoridade. Tem um livro muito bom que eu li já faz um bom tempo, tenho ele em casa, inclusive, chama-se Autoridade Espiritual, do Watchman Nee. É um livro muito bom que todos deveriam ler. Esse livro te traz assim te coloca no lugar em relação a, muitas vezes você, sabe, a forma como você lida com a questão da autoridade governamental, autoridade eclesiástica, autoridade, contra o princípio da autoridade. É algo que a gente tem que tomar muito cuidado com a forma como a gente lida com esse princípio. Porque hoje a gente vive muito assim, uma questão que as pessoas ficam assim, trazendo até mesmo sobre a igreja, né? Que você não tem que respeitar a autoridade nenhuma, está todo mundo no mesmo nível, então, né, todo mundo tem a mesma autoridade, né, e por aí vai. Né? E não é bem assim que a coisa funciona, e o Watchman Nee, ele demonstra isso lá, biblicamente falando, que a gente tem que tomar cuidado em relação a isso. Nos versos 29 a 30, fala a respeito da lei da primogenitura e das primícias, ou seja, continuava válido na lei
a questão de que os primogênitos deveriam ser consagrados a Deus. Eu tratei isso lá na pregação chamado Os Primogênitos de Yahvé. Então depois você vai lá e escute novamente. Indo para o capítulo 23, para a gente partir para encerrar. Agora vai tratar a questão dos acréscimos em relação ao falso testemunho e em relação à mentira, né? Eu havia tratado a questão de que quando a Bíblia fala assim, não darás falso testemunho, o que ela está dizendo é não mentirás. Então, falso testemunho tinha tudo a ver com mentira. O que a Bíblia está falando, em miúdos, é não minta. Não seja mentiroso, não minta sob hipótese alguma, porque a mentira é a mesma coisa que o falso testemunho. Toda mentira é um falso testemunho, certo? Então ele fala assim, no versículo 1 do capítulo 23, não faça declarações falsas e não seja cúmplice do ímpio, sendo-lhe testemunha mal intencionada. Ou seja, aqui Deus está colocando em palavras diferentes, ou seja, não seja mentiroso, não minta, não seja mentiroso. No versículo 2, não acompanhe a maioria para fazer o mal, ainda que todo mundo está mentindo, não minta, não faça o que os outros fazem. Ao testemunhar num processo, não perverta a justiça para apoiar a maioria, nem para favorecer o pobre num processo. Nem que seja para favorecer uma pessoa pobre que está lá, querendo tirar o dinheiro de um rico, Fala assim, mas o cara é rico, o cara tem. Não. Aquilo que está errado, aquilo que é mentira, e o posicionamento do cristão deve ser sempre a favor da verdade e jamais a favor da mentira. Ou seja, Deus está dando detalhes assim a respeito do falso testemunho aqui. Olha, isso é falso testemunho, não minta, sob hipótese alguma, mesmo que seja para favorecer uma pessoa que é muito pobre, não minta. Em relação à atitude, para com o seu inimigo, eu acho interessante, porque a Bíblia não fala muito assim no decálogo a respeito dessa questão do inimigo. Fala sobre amar, a questão do próximo ali, das questões ali envolvendo o povo, mas não dá detalhes em relação aos inimigos. E agora ele começa a dar detalhes. Se você encontrar perdido o boi ou o jumento que pertence ao seu inimigo, leve-o de volta a ele. Se você vir o jumento de alguém que o odeie, caído sob o peso de sua carga, não o abandone, procure ajudá-lo. Olha só, então Deus já começa a dar alguns flashes, algumas luzes a respeito da forma como eles deveriam se portar para com os seus inimigos. Ou seja, não foi algo que Jesus trouxe somente, mas Deus aqui, no decálogo, aqui na lei, já começa a dar alguns detalhes em relação à forma como a gente deve tratar aqueles que a gente considera como inimigo. Então, isso parece remeter ao que Jesus nos ensinou lá em Mateus, no capítulo 5, nos versos 38 a 48. Diz assim o texto. Vocês ouviram o que foi dito? Olha o que ele está falando. Está remetendo a qual texto? Ao Êxodo, capítulo 21 e 22. Vocês ouviram o que foi dito? Olho por olho e dente por dente, que é o que o texto falava. Mas eu lhes digo, não resistam ao perverso. Se alguém o ferir na face direita, ofereça-lhe também a outra. O que o texto falava lá? Na questão da briga. E ele está falando assim, olha, no caso de briga, não briga com o cara. Deixa ele te ferir a face, dele também a outra. Não entre no confronto. Está tratando qual lei? A lei lá da porrada lá. E quando os caras se matavam na porrada lá, se ele matasse alguém, ele estava lascado. Então Jesus está falando assim, olha, não entre em brigas. Não saia na porrada com ninguém. E se alguém quiser processá-lo, outros textos falam roubá-lo, e tirar-lhe a túnica, deixe que leve também a capa. Ou seja, se alguém vai roubar você, deixe que leve, não resista. É o que o texto está falando. A qual lei ele está falando? A lei lá do ladrão. Está combatendo a questão do ladrão. Falei, olha, o cristão, ele deve agir diferente. Assim diz a lei, mas vá para além da lei. Haja para além da lei. A lei te dá esse direito, mas vá para além dela. Supere ela. Seja maior do que a lei. É isso que o texto está falando. A lei é para a normalidade, é para aqueles que não têm Cristo, é para o normal. Para mim e para você, nós temos que ir para além da lei. Então, a Bíblia fala assim, vai lá e dá um tiro no cara que invadiu tua casa. A Bíblia está falando, não, vá para além disso. Tenha misericórdia. A não ser, claro, que envolva claramente um risco de vida.
né? Você não tenha mesmo o que fazer, ou é vocês, ou é a tua família, ou é o cara, não tem o que fazer. Mas tem gente que usa isso como desculpa, né, cara? E fica ali mesmo, ali na tocaia, né? Louco para dar uns pipocos em alguém que pular dentro do terreno, né? Então ele fala assim, se alguém o forçar a caminhar com ele 1 milha, vá com ele 2. Aí o texto fala assim, dê a quem lhe pede, e não volte as costas àquele que deseja pedir-lhe algo emprestado. Porque o que acontecia naquele contexto? Como na lei falava que se alguém está precisando de dinheiro, um pobre, vem me pedir dinheiro emprestado, eu não posso cobrar juros, o que os caras faziam? Não emprestavam. Não emprestavam. Porque a lei dizia que ele não podia cobrar juros. E aqui o que acontecia? Eles não emprestavam. E aí Jesus vem para além da lei e fala, não, querido, não fuja disso. Não dê as costas para aquele que tem necessidade. Estenda a tua mão, especialmente o teu dinheiro nessas questões. E daí ele vai continuar dizendo assim, vocês ouviram o que foi dito? Ame o seu próximo e odeie o seu inimigo. Mas eu lhes digo, amem os seus inimigos e orem por aqueles que os perseguem, para que vocês venham a ser filhos de seu Pai que está nos céus. Porque ele faz raiar o seu sol sobre maus e bons, e derrama chuva sobre justos e injustos. Se vocês amarem aqueles que os amam, que recompensa receberão? Até os publicanos fazem isso. E se vocês saudarem apenas os seus irmãos, o que estarão fazendo demais? Até os pagãos fazem isso. Portanto, sejam perfeitos, como perfeito é o Pai Celestial de vocês. Amém. Ou seja, Jesus está em concordância com aquilo que Deus está falando lá no Decálogo. Fala assim, olha, ajam diferente com os seus inimigos. Ajam diferente. Ajam diferente. E aqui ele está falando o seguinte, né? Ouvisto que foi dito, amarás o seu próximo e odiarás o teu inimigo. Mas ele está falando, mas eu, porém, vos digo, vai para além disso. Mude isso. Ame os seus inimigos. Ore por aquele que te maltrata e te persegue. Bendiga aquele que fala mal de você pelas costas. Como a gente é tentado, né? Não sei como é que acontece com vocês, mas quando a gente fica sabendo que alguém falou mal da gente, a gente fica se coçando tudo para fazer o quê? Pagar com a mesma moeda. No mínimo tirar uma satisfaçãozinha, né? No mínimo dar umas porradas. Né? Quantas vezes? Eu já peguei uma vez um amigo meu, cara, coitado. Ele é amigo meu até hoje, queridos. Sério, até hoje a gente é muito amigo, né? Mais uma vez, coitado. E eu sou muito assim, sabe? Quando há certas situações que são tão constrangedoras que eu fico constrangido pela pessoa. Sou capaz de eu pedir perdão para a pessoa por ela estar falando mal de mim, né? Me perdoe porque eu fiz você falar mal de mim, né? Então, eu peguei o cara falando mal de mim, assim, rapaz, no flagra, assim, nossa, que coisa mais chata, coitado, não sabia nem enfiar a cara, e nem eu sabia enfiar minha cara, eu queria ter chegado depois, na verdade, porque foi muito chato aquilo. Lá no versículo 6 vai falar, não perverta o direito dos pobres em seus processos, não se envolva em falsas acusações, né, ainda continuando essa questão da mentira, né, da questão do falso testemunho. Não se envolva em falsas acusações, nem condene à morte o inocente e o justo, porque não absolverei o culpado. Já pensou isso? Nossa, isso é uma das coisas que eu sempre temo. Eu tenho medo disso. Você ser culpado, ser condenado por uma coisa que você não fez, é complicado. Por uma coisa que você fez, né, você não tem muito o que falar, né? Amém, fez mesmo, né? Tem que pagar o que fez. Agora, por algo que você não fez, é complicado. Né? Nossa, volta e meia a gente ouve falar de pessoas ali que ficaram anos preso, né? Eu gosto muito de assistir American Idols, The Voice, tem um outro lá, X Factor, eu gosto muito de assistir. Esses dias eu vi um caso de um cara que foi se apresentar lá e o cara ficou 38 anos preso injustamente. Ele ficou preso injustamente. Horrível, horrível ouvir aquilo. Aí foi provado que não era ele, era o outro cara, depois de 38 anos preso. Então, isso aqui acontece, Deus está falando assim, olha, não faça isso, isso é a mentira. Se a gente não pode confiar na verdade, isso que eu tratei em relação ao falso testemunho. Se a gente não pode confiar na palavra de alguém, na verdade, né? Se a gente não tivesse essa segurança no próprio Deus, se Deus fosse mentiroso, e a pessoa chegasse no dia do juízo final, ela pensa, enganei vocês. Na verdade, quem vai para o inferno são os bonzinhos. Quem vai para o inferno é vocês que creram em Cristo. E aqueles que aproveitaram a vida só na sacanagem vão para o céu ainda por cima.
Já pensou se fosse assim as coisas? Se a gente não pudesse acreditar na palavra de Deus, naquilo que Ele fala. E a Bíblia fala o quê? Que quem é o mentiroso? Quem é o pai da mentira? O diabo. Ele é o pai da mentira. Toda mentira procede dele. Toda mentira procede dele. Ele é o pai da mentira. Então, quando nós mentimos, nós estamos, então, abonando essa questão de que ele é o pai do nosso coração, quando a gente mente. Então, não oprima o estrangeiro, mais uma vez, né? Vocês sabem o que é ser estrangeiro, pois foram estrangeiros no Egito, né? E aí Deus vai falar, para encerrar, algumas questões ainda relacionadas à questão do sábado, né? Deus também vai estender essa palavra, né? A questão do sábado, que antes era em relação ao sétimo dia, né? Você tem que ir lá guardar o sétimo dia, né? Já tratei essa questão também lá atrás. Mas diz assim, a partir do versículo 10: plantem e colham em sua terra durante 6 anos, mas no sétimo deixem-na descansar sem cultivá-la. Assim os pobres do povo poderão comer, e o que crescer por si, e o que restar ficará para os animais do campo. Façam o mesmo com as suas vinhas e com os seus olivais. Então Deus aqui está estendendo, não somente para um dia, mas Ele está estabelecendo esse princípio sabático também para 7 anos. Então a cada 6 anos, Israel podia plantar, colher e usar a terra durante 6 anos. No 7º ano, ele não podia fazer isso. Ele deveria deixar a terra descansar. Então Deus está estabelecendo esse princípio do descanso. Então você imagina, meus queridos, se a terra, que aparentemente, né, não é alguém que está ali fazendo uso físico, né, de trabalho, né, conscientemente, se a terra precisa descansar, Deus estabeleceu isso, olha, a terra precisa descansar. Vocês não podem ficar usando ela assim, ó, interminantemente, de modo interminável. Você não pode ficar usando ela dessa forma. A cada 6 anos você pode usar. No 7º ano, deixe ela descansar. Se Deus fala isso da terra, quem dirá de nós? Então a lei está dizendo assim, ó, você não pode, não tem como, nenhum ser humano suporta trabalhar 7 dias por semana, 24 horas ali, ó, no movimento total ali, ó, 12 horas, 8 horas que seja. Não pode, não pode. Não foi assim, eu não criei você para isso. A estrutura, a forma como a terra funciona e nós funcionamos, tem esses mesmos princípios estabelecidos. Nós precisamos descansar. Tem que descansar de alguma forma. Aí ele volta à questão do 7º dia, né, no caso da semana. Então, em 6 dias façam os seus trabalhos, mas no 7º não trabalhem, para que o seu boi e o seu jumento possam descansar, e o seu escravo e o estrangeiro renovem as forças. Então, olha só o olhar de Deus. Não somente a terra, mas o ser humano precisa descansar, e para além do ser humano, os animais também precisam de descanso. Que coisa linda! Um cavalo não pode trabalhar 7 dias por semana, ele tem que descansar. Um boi não pode trabalhar 7 dias por semana, ele precisa descansar. Os animais também precisam de descanso, principalmente aqueles que estão debaixo do domínio do homem. Precisa desse descanso. E ele termina então falando mais uma vez em relação aos 3 primeiros mandamentos, que é a questão de não ter outros deuses diante dele. No versículo 13 fala isso: tenham o cuidado de fazer tudo o que lhes ordenei. Não invoquem o nome de outros deuses. Não se ouçam tais nomes dos seus lábios. Amém. Amém. Amém, meus queridos. Amém. Então, graças a Deus pela lei, graças a Deus pelo espírito da lei, porque quando a gente olha para isso tudo aqui, o que nós podemos aprender? Nós podemos pegar esses princípios, trazê-los à luz do Novo Testamento, para que a gente possa aplicar no nosso dia a dia, né? O respeito para com o estrangeiro, né? Não podemos ser xenofóbicos, né? Temos que tratar o estrangeiro com amor, com dignidade. Temos que tratar os órfãos, as viúvas com dignidade. Temos que tratar nossos pais com dignidade. Temos que viver uma vida de ter a palavra sempre, jamais acatar a mentira, o falso testemunho, porque isso é diabólico, literalmente.
é diabólica. A mentira é diabólica. A mentira não vem da parte de Deus. Amém, meus queridos? Que a gente permaneça crendo na palavra, no princípio, no espírito da lei, que está aí como uma direção, como uma luz para as nossas vidas. Amém.